Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Mais uma vez nós nos reunimos aqui nessa noite para louvar, agradecer o nome do Senhor, esperando sempre que você esteja bem na sua casa nessa noite, tenha tido uma boa semana. Esse é o desejo do nosso coração. Eu sei que meio tantas notícias ruins, a gente fica muitas vezes com o nosso coração atribulado. Mas nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor é o Deus que Ele tem nos sustentado em meio a esse turbilhão de coisas que nós temos vivido. Muitos passaram por luto nessa semana, perderam pessoas amigas, mais chegadas. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, que a palavra de Deus diz que o Senhor Ele estaria conosco em todo o tempo. Então, mesmo que você esteja passando nesse tempo de luto, difícil, que o Senhor Ele venha confortar o coração, mas que você que está vivo, você continue louvando e adorando o Senhor, porque é dele que vem as forças para nós continuarmos nessa caminhada que está árdua, desde o ano passado, mas até que o Senhor Ele tem nos ajudado, e eu acredito que Ele vai continuar nos sustentando. A palavra de Deus no Salmo de número 121, Ele fala: "Leva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro?" E o salmista ele responde: "O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra." Amém? Então, que nada, nem ninguém possa te parar, de tirar algo de você, de louvar, de dar o seu louvor ao Senhor, porque o nosso louvor, ele é a arma de vitória. Amém? Que nessa noite, com alegria, você aí na sua casa, você possa fazer desse lugar um local de adoração ao Senhor e continuar guerreando, porque nós estamos numa batalha, estamos numa guerra contra algo invisível que nós não podemos ver, mas o Senhor, Ele está conosco, amém? Então, louve o Senhor nessa noite com alegria, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos o seu santo nome.
sempre. Que Ele reine sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, tudo que há em nós possa dar ao Senhor louvor nessa noite, amém? Vamos continuar adorando o Senhor com alegria. Aleluia, nós louvamos Deus nessa noite com alegria. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir sua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Como tanto, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir sua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir sua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos sempre querer mais desse Deus, porque Ele que tem estado conosco, tem nos ajudado, Ele tem sustentado nos momentos mais escuros. O Senhor, Ele tem estado conosco, e é esse mesmo Deus que continua nos ajudando, nos dando força, nos fortalecendo nessa caminhada, né? Que Ele nesta noite Ele venha derramar do Teu Espírito sobre nós, que Ele venha derramar águas que curam, águas que saram. Se você está doente na sua casa nesta noite, faça desse local aí um local de adoração ao Senhor. Se você tem alguém doente, se você tem um amigo internado nesse momento, que você possa clamar a esse Deus, que Ele possa ser o seu refrigério, né? Que das águas que vêm do trono de Deus, ela traga cura nessa noite, traga cura na sua casa, traga cura na sua alma, traga cura na sua mente, que pode estar doente nessa noite com tanta notícia ruim. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus ele venha derramar as águas do Senhor, essa água que cura, águas purificadoras, águas que saem do trono do Senhor. Ela venha invada os nossos lares nesta noite. Traga a sua cura, Senhor, nesta noite em cada lar. Ó Deus, que não seja apenas um culto, Senhor, virtual, mas que a Tua presença esteja agora em nossos lares, esteja alcançando vidas nessa noite que nós nem imaginamos aonde elas estão nessa noite. Mas nós sabemos que a Tua presença, ela pode chegar nos lugares onde nós não imaginamos. Que o Senhor traga cura, traga refrigério. Nós acreditamos, Senhor, na Tua palavra que diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. Então que nessa noite, Senhor, venha derramar dessas águas curadoras. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Faça dessa canção uma oração aí na sua casa nessa noite. Uma canção, assim, bastante antiga, mas ela é a palavra de Deus, amém? Vamos fazer uma oração.
Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Minha oração, convicção é que ao alcançar você, eu tenho a plena certeza que a boa mão de Deus está ao seu favor, da sua família e sobre a nossa igreja. Quero iniciar hoje a minha palavra dizendo a vocês que no dia 5 de abril nós estaremos iniciando em todo o território nacional o Jejum da Vitória. O Jejum da Vitória é um tempo no qual todas as nossas comunidades cristãs estão sendo convocadas a participar de um período de contrição, de humilhação, de oração na presença de Deus. Estamos fazendo isso porque temos a certeza que neste momento estamos atravessando uma guerra sobrenatural. Estamos enfrentando uma batalha onde forças espirituais, principalmente das trevas, estão fazendo de tudo para destruir, para aniquilar até mesmo o alvo do amor de Deus, que é a humanidade. Nós temos um entendimento claro que as trevas têm consciência que existe muito pouco tempo para ela operar nessa terra. E por causa disso, as trevas vai fazer de tudo para ceifar o maior número possível de pessoas, porque as pessoas nada mais são do que o objeto ou o alvo do amor de Deus. Então, diante desta consciência, desse entendimento, é que nós estamos convocando, proclamando um jejum de 21 dias. O jejum de 21 dias ele está como fundamento no livro de Daniel, quando Daniel, ele ainda prisioneiro, exilado, longe da sua terra, ele teve um entendimento de uma grande batalha espiritual. E com esse entendimento, ele decidiu abrir mão do seu direito de comer aquilo que mais o agradava, para ele se aplicar em buscar a Deus. E é isso que nós estamos pedindo a você, que você participe do jejum de Daniel, ou que nós chamamos jejum da vitória, nos próximos 21 dias, para que você possa, assim como Daniel, ter a oportunidade de ter alguns benefícios, e muito mais do que benefícios, nós experimentar alguns princípios que vai alcançar a minha vida e alcançar a sua vida. Baseado no livro de Daniel e em outras passagens da Bíblia Sagrada, jejuns principalmente de longa duração, eles são estabelecidos quando nós estamos em período de guerra espiritual. O livro sagrado disse que o contexto no qual Daniel jejuou foi um contexto de guerra. O mundo espiritual se movia para afetar principalmente o povo de Deus. No Novo Testamento, no final do ministério de Jesus, após a sua transfiguração, a palavra de Deus disse que o Senhor Jesus, lá no alto monte, enquanto estava sendo transfigurado perante alguns discípulos que depois se converteram, se transformaram em apóstolos, no pé do monte, os outros que estavam aguardando Jesus, eles estavam debaixo de uma guerra espiritual, porque um homem levou uma criança poderosamente possessa por demônio. Enquanto no alto monte a glória de Deus estava sendo revelada, no pé daquela montanha, lamentavelmente, havia uma guerra de batalha espiritual, no qual o povo de Deus, os discípulos, estavam perdendo. E quando o Senhor Jesus desceu, ele, ao encontrar os outros que o aguardavam, discutindo, tentando explicar o seu fracasso, Jesus confrontou aquela força espiritual maligna, e lamentavelmente aquela força maligna resistiu um certo tempo
e quase levou a criança à morte. Após a libertação, os discípulos perguntaram por que eles não conseguiram fazer isso. Quando então Jesus disse para os seus discípulos: esta castra de demônios, elas são vencidas através de jejum e oração. Creio piedosamente, de maneira coletiva, porque existem muitos outros que pensam desta maneira, e existe muita verdade nessa revelação de que nós estamos num grande conflito espiritual. Satanás, ele está trabalhando de todas as maneiras, operando de todas as formas, neste momento da história da humanidade, para ceifar o maior número possível de vidas. E é por isso que eu quero pedir a você para vir comigo, juntamente com outros milhões de pessoas, nesse jejum. Por quê? Porque o jejum de 21 dias que nós estamos proclamando, ele visa dois propósitos. Primeiro, nós estamos buscando em Deus entendimento. E o segundo propósito, humilhar perante o Senhor. O livro de Daniel, capítulo 8, disse que Daniel, no período do jejum, ele se aplicou ou dedicou em buscar o Senhor. Nós precisamos de buscar o Senhor nesse período. Precisamos de entendimento. Por quê? Porque a economia não conseguiu resolver o problema dessa pandemia. O conhecimento, por mais avançado que se manifestou nos últimos dias, no último ano, em que em menos de um ano se conseguiu desenvolver vacina, coisa que demoraria 10 anos, como acontece com outros tipos de doenças. Deus, por misericórdia, abriu o entendimento de cientistas, de mulheres, de homens, de criaturas dele aqui na terra para amenizar, diminuir o sofrimento das pessoas da nossa geração. Mas mesmo assim ainda nós não temos a cura. Mesmo assim nós não temos algo que possa trazer restauração plena diante da pandemia. A economia não conseguiu, porque bilhões e bilhões de dólares em todos os lugares do mundo foi dedicado para apaziguar ou para minimizar ou remediar essa pandemia. E, lamentavelmente, após mais de um ano, a gente descobre que ainda vamos ter, humanamente falando, muitos desafios. A sabedoria da ciência não respondeu. Os governos não conseguiram. Os governos estão literalmente batendo cabeça. Estamos vivendo os governos desgovernados. Não sabem o que fazer. Estão todo mundo lançando sorte com destino de pessoas. Abre comércio, fecha comércio, coloca a pessoa em casa, solta as pessoas, fecha as pessoas em casa, coloca para trabalhar em casa, libera as pessoas. Está uma confusão. Eles estão tentando, mas não conseguem. Isso não é uma questão do Brasil, é do mundo inteiro. E nós estamos atrás de culpados. Mas os culpados somos nós, seres humanos, que temos a maldade, temos a malícia, temos a violência como estilo de vida. Então nós precisamos de jejuar, porque primeiramente nós estamos vivendo um tempo de guerra espiritual. E Jesus disse que em tempo de guerra o jejum se faz necessário. A Bíblia diz que o jejum é necessário quando o noivo não está presente. Deus não está presente em muitos lugares. Deus não está presente na vida de muitas pessoas que denominam cristãs. Deus não está presente em muitas igrejas que colocam nas suas placas igreja evangélica, ou igreja cristã, ou igreja de Cristo. Deus não está presente nos lares de muitas pessoas que começaram bem na fé e hoje está longe de Deus. Ele diz, quando o noivo é tirado, aí jejuarão. Nós temos que jejuar porque estamos nesse contexto de guerra. Estamos precisando de ter entendimento. Deus tem que nos ter misericórdia de nós. E como disse Esdras,
a boa mão de Deus foi a nosso favor, mas essa boa mão de Deus só veio a favor deles quando eles jejuaram. Nós precisamos de jejum para buscar entendimento, entender, ter conhecimento, saber o que caminho tomar, que os governos precisam de direção, precisamos da paz para progredir, para prosperar. Nós precisamos de jejuar. Para quê? Para humilhar perante o Senhor. Jejum é uma oportunidade que eu tenho, que você tem, de humilhar perante o Senhor. Porque muitos de nós estamos experimentando a humilhação implantada pela pandemia do Covid-19. Governos estão sendo humilhados, economias estão sendo humilhadas, a ciência está humilhada. As pessoas nas ruas que estão no afã, na busca de trazer suprimento, alimento, comida para suas casas, estão sendo humilhadas, estão sendo literalmente agredidas. Então nós estamos sendo humilhados, mas nós temos que escolher diante de quem nós vamos humilhar. E o jejum é uma decisão minha, uma decisão sua, em ser humilhado perante o Senhor. Porque Pedro disse: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da poderosa, da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo te exaltará. Então, se nós temos que ser humilhados, vamos decidir, através do jejum, de humilhar perante o Senhor. Qual que vai ser as consequências do jejum? Eu acredito que, da mesma maneira que aconteceu com Daniel, o jejum vai trazer amparo, vai trazer ajuda sobrenatural. As nossas forças humanas, a nossa inteligência, a nossa experiência, o acúmulo do saber que nós computamos nos últimos séculos, não está sendo suficiente para vencer esse vírus, vencer essa guerra biológica. Então, é necessário que os céus, o sobrenatural, intervenha na nossa história. E é vontade de Deus intervir na nossa história. Quando Daniel decidiu passar esse período de humilhação, de busca de conhecimento, a Bíblia disse que o Senhor mandou ajuda para ele. O arcanjo Miguel veio ao encontro dele. Um anjo com patente de guerra veio ao socorro de Daniel. E Daniel então teve o mundo espiritual revelado. O mundo se abriu, espiritualmente falando, para ele. Nós precisamos de ter de Deus a oportunidade de o mundo espiritual se abrir para nós, por causa das nossas riquezas materiais, pelo nosso progresso, pela nossa prosperidade material. A espiritualidade nossa, ela está muito fechada, nós somos espiritualmente muito pouco desenvolvidos, e agora com o jejum é uma oportunidade do mundo espiritual se abrir para nós. A Bíblia disse que a consequência do jejum foi o amparo. Veio seres espirituais auxiliar Daniel. Quando Jesus desceu daquela montanha transfigurado, a glória de Deus que estava sobre a vida dele não foi difícil de resistir àquela horte maligna. Precisamos desse poder sobrenatural, esse poder sobrenatural que foi nos disponibilizado após da morte e da ressurreição de Jesus. Ele disse: fique em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Você precisa de ser revestida, você precisa de ser revestido do alto, de poder, do alto, do Espírito Santo, porque o poder da ciência, o poder da economia, o poder da experiência, o poder da tradição humana, seja da família ou da espiritualidade, não está sendo suficiente para mudar a nossa situação hoje.
A consequência do jejum, eu acredito que vai ser um amparo, uma intervenção do céu na nossa história. Uma intervenção do céu na sua vida. Uma intervenção do céu sobre a sua família. Uma intervenção do céu sobre as nossas igrejas. Uma intervenção do céu sobre a comunidade do Jardim Olinda. As longas orações que nós estamos fazendo durante longos anos a favor dos moradores da região sul de São Paulo vai acontecer nesse tempo. Salvação de almas, reconciliação, perdão de Deus. Isso pode acontecer agora porque o céu está se abrindo a nosso favor. Com jejum nós teremos outro benefício, além da ajuda, do amparo sobrenatural. Nós teremos a renovação física e a renovação espiritual. A palavra de Deus diz em Daniel capítulo 8, no versículo 17, que Daniel, ele estava sem força. Quando Miguel, o anjo, chegou próximo dele, quando o anjo que venceu com a ajuda de Miguel, chegou próximo dele, a Bíblia disse que ele perdeu as suas forças. Ele caiu no chão. Interessante, ele não conseguia nem respirar. Hoje nós estamos vivendo isso. Se eu, de maneira simbólica, dizer que Daniel representa a igreja, muitos de nós estamos prostrados, muitos de nós não temos respiração espiritual, estamos sem força. Mas aquele ser que foi amparado por Miguel na guerra, no mundo espiritual, aquele ser tocou em Daniel na sua boca. E ele teve força para falar. Precisamos desse toque de Deus hoje. Precisamos dos nossos lábios serem tocados novamente. A Bíblia disse que os lábios de Isaías foram tocados. E ele então pôde anunciar a salvação de Deus na terra. Ele teve ousadia para chegar diante do Senhor. Somente quando nós somos tocados pelo sobrenatural, quando nossos lábios são tocados por Deus, nós voltamos a falar com Ele, voltamos a louvar o Senhor, voltamos a orar. Você precisa de ser tocada por Deus. Você precisa de ser tocado por Deus. Os seus lábios têm que voltar a ser tocados pelo glorioso Espírito Santo. A sua língua tem que ser queimada pelo fogo de Deus, para que você ore novamente, para que você adore o Senhor, para que você tenha ousadia de falar com Deus e de pé na presença dEle, você possa não somente falar, mas você também possa entender. A palavra de Deus disse que não somente tocou nos seus lábios, mas também tocou no seu corpo. Aquele ser espiritual que atravessou o mundo espiritual e que sofreu resistência de forças espirituais malignas, mas venceu por causa do amparo, da ajuda do arcanjo Miguel. Quando aquele ser tocou em Daniel nos lábios, ele começou a falar. E ele disse: eu não tenho força, eu não consigo respirar. E não somente não consigo respirar, como também eu estou prostrado. Aí ele tocou a segunda vez e o colocou de pé. Jejum é uma oportunidade de colocar você de pé. Você ser resgatado dessa situação que você está de vergonha, de depressão, você fechado no quarto, você caçando culpado, questionando por que a vida está desse jeito. Você precisa de se colocar de pé para resgatar o propósito de Deus para a sua vida. E somente com o toque do sobrenatural de Deus é que você vai conseguir fazer isso. A palavra de Deus disse que tocou não somente nos lábios, mas tocou sobre o seu corpo. Muita gente hoje que está com Covid-19 só vai ser restaurada, sem sequela, se for tocada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo garante isso. E ele disse que Deus, que levantou Jesus
Cristo dentre os mortos, através do Espírito Santo. Ele escreve na sua carta dizendo: o Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos vivificará os nossos corpos mortais. E a minha oração agora é que você receba a cura através do glorioso Espírito Santo. Do alto da cabeça à planta dos pés, o seu espírito seja vivificado. E por último, como conclusão, a Bíblia diz que ele revelou o seu coração para aquele ser que atravessou o mundo espiritual, mas venceu com a ajuda de Miguel. Ele disse: o meu coração está angustiado. E é isso que é poderoso, porque na angústia, o estado de angústia é um estado poderoso de nós buscarmos a Deus. Jonas, lá no fundo do oceano, no ventre de um grande peixe, ele disse: na angústia eu clamei ao Senhor. Salmista disse: na angústia eu clamei ao Senhor, ele me ouviu. Daniel disse: meu coração está angustiado. Então foi por isso que Deus veio ao socorro dele. Hoje nós estamos tendo um mundo agonizado e angustiado. E é por isso que nós precisamos de humilhar perante o Senhor, buscar a sua face. Já que temos que ser humilhados, que nós escolhemos sermos humilhados perante o Senhor, porque o Senhor vai nos colocar de pé. A Bíblia diz que tocou no corpo dele. E o que o anjo disse? Olha que coisa maravilhosa, e eu quero terminar com essa revelação. E eu apontei aqui, permita fazer a leitura. Primeira coisa, que ao tocar no corpo, aquele ser que estava ali como representante de Deus, fruto de um tempo de jejum, de consagração, de decisão, 21 dias, aquele ser espiritual poderoso, que atravessou o mundo espiritual das trevas, o governo das trevas, na região celestiais, e que venceu através do amparo de Miguel. Ele disse: não tenha medo. Deus só começa a fazer algo na minha vida quando eu decido não ter medo. Existem várias, centenas de passagens na Bíblia de situações de medo, de angústia, mas a primeira decisão de coração significa de mente e de espírito, é você não ter medo. Paulo disse para Timóteo: com medo, não tenha medo, porque Deus não te deu este espírito. Você que está debaixo do medo, esse espírito não literalmente te pertence, não foi procedência, não é providência de Deus o medo. Disse para Josué na conquista da terra de Canaã: não temas. Disse para os apóstolos, quando o vento chacoalhou os navios, o barco que eles estavam atravessando naquela noite escura: não tenha medo, sou eu. Disse para Paulo: não temas, nenhuma vida se perderá. E eu quero hoje atravessar essas palavras e chegar até você, aonde você estiver agora. Não temas, o Senhor está contigo. Aquele ser poderoso disse: não temas. Resgatou, ou trouxe à nossa memória uma palavra que traz esperança. Ele disse: vocês são amados de Deus. Independente dessa onda que está em todos os lugares do mundo, algumas centenas, em alguns casos milhões, milhares de pessoas morrendo, aí você tem a sensação de abandono, de medo. Ele disse: vocês continuam sendo meus amados. Vocês são amados de Deus. Deus não muda a sua posição, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Por último, ele disse: esteja em paz. A palavra paz na cultura judaica é muito poderosa. Ou seja, fique numa condição de salvo, porque haverá providência,
haverá intervenção de Deus na sua vida. Quando ele atravessou, Jesus atravessou aquelas paredes de portas fechadas, a primeira coisa que ele disse: paz seja convosco. Paulo disse para a igreja de Filipe: a paz que excede todo entendimento. Não tem explicação para a paz de Deus para mim e para a sua vida. Então esteja em paz. Deus tem o controle da sua vida. Você não nasceu para viver somente nessa terra. Você viverá muito tempo nessa terra, mas o seu destino é a glória de Deus. Viva uma vida com um olhar na eternidade. Por último, ele disse 2 vezes: seja forte, seja forte. Nesse tempo, eu e você só venceremos através de uma revelação que Daniel nos disse: o Senhor me fortaleceu. Quando eu era criança, 13 anos, estava me preparando para viver o meu 14º ano. Meu pai foi embora de casa, tinha muito medo, muita insegurança, não podia revelar meu medo porque eu era co-participante do destino dos meus irmãos. Eu fui agraciado pelo Evangelho de Jesus Cristo, que me salvou, me perdoou e me liberou o Espírito Santo. Quando completei 15 anos, participei do meu primeiro congresso de jovens. E o tema era Salmo 27. E o Salmo 27 começa dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. Depois de 40 anos, eu posso então dizer que a minha vida foi fundamentada nesta verdade. No Senhor, que é a minha luz, a minha salvação. Então não terei medo. Hoje, depois de 40 anos servindo ao Senhor, eu posso confessar que este é um dos pilares da minha vida. O Senhor, que é a minha luz. Nesse tempo de escuridão, Ele vai ser luz para a sua vida. Nesse tempo de fraqueza e de terror, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Salvação é ato de salvar. É oportunidade de paz. É oportunidade de recomeço. Quero pedir a você, não fique de fora. Dia 5 de abril é um clamor, é uma proclamação que vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias.
Muito bem. Como é do conhecimento de vocês, hoje eu gostaria de fazer a oração pelas pessoas que estão, pela graça de Deus, neste mês, fazendo mais um ano de vida. Neste mês nós temos o Gilberto, temos a Cleonice, que vai fazer no dia 31, ainda no meio da semana, e também a Pininha. Quero dizer ao Gilberto, a Pininha e a Cleonice, que o Senhor te abençoe bastante, que o Senhor venha poderosamente fortalecê-los e conceder-lhes a vitória. E nas nossas orações também eu gostaria não somente de orar pelos aniversariantes, que hoje eu estou mencionando, o Gilberto, a Pininha e a Cleonice, mas dizer a vocês que eu tenho recebido informações de vários lugares do Brasil, de pessoas que eu conheço, de irmãos que eram pastoreados por mim, que estão em outras cidades, alguns em alguns outros estados, e tiveram a oportunidade de ser vacinados. Então, eu estou dizendo a vocês que, ao contrário de alguns, nós temos que incentivar as pessoas de serem vacinadas. É importante você observar o calendário, pegar informações. Você que tem mais idade e tem dificuldade, ligue para nós ou peça ajuda para o seu filho, sua filha, um parente seu, mas você não pode ficar sem a vacina. Nossa igreja, graças a Deus, eu quero fazer menção aqui que a Vilma já foi vacinada, o Francisco e a Pininha também já foram vacinados, glória a Deus por isso. Nós temos a informação que a irmã Maria, a avó da Stephanie, foi vacinada. Eu a vi essa semana passada e ela foi vacinada 2 vezes. Não quer dizer que só porque foi vacinada 2 vezes eu estou visitando pessoa, não. É que eu a vi de longe e eu tenho informação que ela foi vacinada, para a glória de Deus. Essas pessoas já estão total ou parcialmente imunizadas. Quero lembrar vocês também que eu tenho a informação que lá em Minas Gerais, algumas pessoas estão sendo vacinadas também. Parentes meus, conhecidos, já tomaram a primeira dose. E eu quero lembrar, mesmo morando longe, né, a minha eterna ovelhinha, a irmã Maria, pessoa com qual eu tenho recebido informações através das suas filhas. Ela também foi vacinada. Maria, Deus te abençoe. Receba aí o meu abraço e o meu carinho. E pessoas como a senhora, eu sempre digo para os mais perto, pela sua trajetória, sua vitória, o seu testemunho, o seu comprometimento, inspiração, faz com que qualquer pastor continue. Deus te abençoe muito, né? Eu nem vou dizer que eu te amo, porque todo mundo que está perto sabe disso. Então eu quero fazer essas orações e antes de orar eu quero lembrar vocês que a nossa Santa Ceia vai ser no próximo domingo, no dia 4 de abril. Durante esta semana, a Cidinha, a Adrianinha, nós possivelmente teremos mais algumas pessoas ajudando, vão fazer chegar até vocês os elementos da ceia. Então você preste bem atenção, fique atento ao seu WhatsApp, que nós vamos fazer contato informando que dia da semana vai chegar a Santa Ceia, e você vai também ganhar uma camisa dessa aqui, para você participar do grande clamor do jejum da vitória. Durante essa semana eu estarei dando detalhe do jejum. Falarei sobre propósito, eu vou dar algumas orientações, algumas sugestões, mas a coisa mais importante é que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo vá se preparando nesta semana para este período em nome de Jesus Cristo. Então é isso. Aniversariantes do mês de março, nós temos o Gilberto, a Pininha e a Cleonice. Deus abençoe a Cleonice, Deus abençoe a Pininha, Deus abençoe o Gilberto em nome de Jesus. As pessoas que mais uma vez, eu quero fazer mais uma vez, eu quero ser uma pessoa repetitiva. Todos vocês têm que nos ajudar a contribuir na vacinação, principalmente das pessoas idosas.
ou as pessoas que estão mais vulneráveis. E eu fico feliz, porque o Francisco, a Pininha, a Ana Maria, mãe a avó da Stephanie, a Vilma e também a irmã Maria, lá em Minas Gerais. Eu estou citando essas pessoas que a grande maioria de vocês que eu estou falando neste momento de maneira exclusiva conhece. Mas eu tenho uma lista muito grande de outras pessoas que, pela graça de Deus, já foram alcançadas com a vacina. Vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a minha voz neste momento com um sentimento de gratidão por as pessoas que alcançaram mais um ano de vida na sua presença. Obrigado, Senhor, porque este possivelmente foi um dos anos mais difíceis para estas pessoas, mas o Senhor foi bom, foi misericordioso para cada uma delas. Eu oro agora, Senhor, que essa data se repita por muitos e muitos outros anos e que eles vivam na sua presença, renovados, tocados com o teu Espírito Santo e, acima de tudo, testemunhando do seu amor e da sua bondade. Ainda em oração, eu oro por as pessoas, ó Deus, que já foram vacinadas. Obrigado, Senhor, porque eu creio que é uma maneira gloriosa do Senhor cuidar de cada uma delas. Oro também, Senhor, neste instante, por outras milhões de pessoas que precisam de ser vacinadas. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia dos governantes, dos prefeitos, do próprio presidente, que, ó Deus, estão todos angustiados, estão desesperados, eles estão sem direção. E nós oramos pela vida deles e pedimos a Deus que haja um consenso, haja uma unidade para que eles possam, ó Deus, no Senhor, ficar livre dessa força das trevas que está os perturbando, para que eles possam, ó Pai, cuidar da coisa mais importante, que é das almas que são alvos do seu amor, que moram nesta nação. Neste momento, ó Pai, eu estou na sua presença, te agradecendo pela oportunidade de participar desse período de 21 dias de jejum da vitória. Ó Deus, nós entramos, ó Deus, neste período, nos preparamos para esta oportunidade, apoiado no Senhor, pedindo ao Senhor perdão, pedindo ao Senhor misericórdia, graça e bondade. Eu oro por cada homem, cada mulher, cada pessoa, Deus, que está sendo alcançada presencialmente ou através, ó Deus, das redes sociais, e elas estão, ó Deus, com o propósito de participar. Pedimos a sua sabedoria, pedimos o seu conhecimento, pedimos a sua graça sobre nós. Ainda em oração, ó Pai, eu oro pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Olinda, cada membro, cada família. Eu te dou graça pelo seu cuidado, a sua provisão, pelos empregos, as aposentadorias que estão sendo liberadas. Obrigado a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. Em oração, eu te agradeço pela vida de cada dizimista, de cada ofertante. Obrigado pelas pessoas que têm confiado no ministério que o Senhor me deu para ser desenvolvido naquela igreja. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, me dê graça, sabedoria e me dê paz para tomar decisões que, ó Deus, vão impactar destino de vidas, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, Adriana Paz, que está neste momento na linha de frente, em corredores, ó Deus, de hospitais. Na pessoa dela, abençoe os profissionais liberais, os profissionais da saúde, abençoe os médicos, as médicas. Oramos pelos cientistas do mundo inteiro, ó Deus, que estão envolvidos nessa batalha para trazer, ó Deus, a cura contra o Covid-19. Eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas e eu sei, ó Deus, que como em todo momento da história, o Senhor vai ter misericórdia de nós nesta geração e vai nos dar uma oportunidade de arrependimento e de voltar para Ti. Te peço que o Senhor nos dê essa oportunidade nesse tempo, em nome de Jesus. Abençoe a economia da nossa nação, abençoe, ó Deus, os nossos empregos, as nossas portas de prosperidade financeira. Abençoe a obra, Senhor, que está sendo desenvolvida naquele lugar, que é o centro de adoração para aquele bairro.
Abençoe, ó Deus, a região 452, cada igreja, cada pastor, cada desafio lá na 452, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, repreenda toda enfermidade, toda doença. Eu oro para aqueles que estão no hospital. Na minha oração eu trago a vida, Senhor, do pastor Osvaldo. Eu te peço, ó Deus, pela vida do pastor Eduardo. Ainda em oração eu quero pedir pela vida, Senhor, da Margarida. Senhor, eu oro por essas pessoas, até porque eu tenho história com essas pessoas e eu não sou uma pessoa egoísta, Senhor, mas eu quero te pedir misericórdia a favor dessas vidas e eu te peço por outros parentes nossos e pessoas, ó Deus, que estão em casa ou foram, ó Deus, para hospitais, pessoas que estão, ó Deus, em corredores, porque nós não temos nem condição de contribuir na cura dessas pessoas mais, porque estamos em estado de colapso. Mas tenha misericórdia, Senhor, e traga cura para estas pessoas. Não peço por mérito, mas eu peço pela sua misericórdia. Cura estas vidas, em nome de Jesus, porque o Senhor tem poder para curar. Só te peço isso hoje, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma boa semana. Nos próximos dias aí eu vou estar compartilhando com você instruções, momentos sobre o jejum da vitória, mas não espere a semana, já vai se preparando por essa oportunidade em nome de Jesus. Obrigado por cada um de vocês, permitir que eu chegue na sua casa, na sua vida. Eu quero reforçar a nossa disposição ainda de uma maneira remota para te abençoar. Obrigado pelo seu dízimo, sua oferta. Obrigado pela sua fidelidade e, acima de tudo, pela sua confiança no meu ministério, no chamado de Deus para a minha vida. Vamos receber agora a bênção apostólica.